Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Chico Xavier Eternamente. Esse canal espírita que leva para você uma mensagem de esperança, uma mensagem de otimismo, essa mensagem que eleva a nossa alma, que deixa a nossa alma mais conectada com o mundo dos espíritos, que aguça mais a nossa espiritualidade. Você que está aqui, aproveite e se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, porque hoje é quarta-feira, é dia das nossas mensagens psicografadas. Quantas emoções que nós já não passamos aqui no canal, lendo a mensagem da Volquimar lá no Edifício Joel em São Paulo, aqueles rapazes, aqueles quase meninos que desencarnaram dentro de um Fusca na cidade de Frutal, em Minas Gerais. E hoje nós vamos ler a mensagem da Selma Rodrigues, que desencarnou aos 16 anos por suicídio. Ela que estava desencantada da vida, a sua irmã iria se casar e ela imaginou que iria ficar sozinha. E aquilo mexeu tanto com a sua cabeça que ela procurou um revólver e tirou a própria vida, voltando para o mundo dos espíritos muito antes do que deveria. Nós fizemos o cálculo, se ela não tivesse cometido esse ato, hoje ela estaria com 52 anos de idade. Quantas histórias ela teria para contar, quantos filhos, netos, quantas situações de felicidade, quem sabe, ela já não teria passado, passando por essas dificuldades e vencendo essas dificuldades. Ela nasceu em março de 1969, a Selma, e desencarnou em abril de 1985, com 16 anos, deixando uma carta emocionante para os seus pais. E é interessante que a gente não veja só, como eu disse nas outras cartas, o romance por trás dessa belíssima carta, mas as revelações que nós vamos descobrindo conforme nós vamos lendo cada frase. E eu busquei na psicografia de Chico Xavier, então, nesse livro, Corações Renovados, lindos. Eu vou aqui também deixar para vocês mais para frente um outro vídeo de um outro rapaz que desencarnou de uma maneira traumática, psicografia tirada desse livro também. Mas, antes de ler a carta, eu vou ler aqui a introdução que a família, relativas à família, na verdade. Deixar a vida física em plena juventude é inadmissível para muitas pessoas. A lógica deve ser o esperado. Primeiro, os mais vividos. Assim seria a lei da vida se tudo fosse de uma maneira que não se pudesse mudar, se tudo fosse taxado, se tudo fosse definido de uma maneira enquadrada. Mas a lei de Deus não é assim. Selma fugiu ao contato da lógica. Num ato de infelicidade, antecipou a conclusão dos seus dias na Terra, na vida física, com o puxar de um gatilho, ferindo-se na cabeça. Custou-lhe essa atitude muitas horas na UTI, perfazendo alguns dias de sofrimento até a sua desencarnação. Ela não morreu na hora, como a gente percebe aqui. Os pais, desconsolados, procuram encontrar as razões que a levaram a esse ato infeliz. O que uma moça com 16 anos de idade, namorando, com amigos, com planos para o futuro, casamento, filho, viagens, por que uma moça de 16 anos tira a vida? Num repasse ligeiro das circunstâncias e na posição em que se encontravam, os pais eram evangélicos. Eles procuraram apoio e amparo onde pudesse encontrar amparo. A palavra de conforto e a ânsia de notícias levam a sua mãe a procurar a doutrina espírita e procurar um lenitivo para suas dores. Através dos conhecimentos da doutrina espírita, dos novos conhecimentos que mexem, que abrem a nossa mente.
adquiridos pelos conhecimentos adquiridos e de ter ouvido muito falar de Chico Xavier, não suportando mais a angústia que lhe ia no coração, resolve procurar Chico Xavier. E ela foi várias e várias vezes a Uberaba sem conseguir notícias da sua filha, mas na fé e na certeza de que essa mensagem viria, ela retornou várias vezes para Uberaba, até que num dia Chico Xavier lhe fala da presença da filha Selma, ali na reunião da Casa da Prece. E a partir daí, tudo muda. Porque quando nós passamos a ter a certeza de que o nosso filho continua vivo do outro lado da vida e que apenas o seu corpo foi destruído, a nossa mente, ela apazigua, as nossas dores, elas amenizam, não que nós deixemos de sofrer, porque a separação física dói. É a mesma coisa, nós sabemos que um filho mudou-se para a China e que não vai voltar nunca mais e nós não temos a possibilidade de ir para a China visitá-lo. Nós sabemos que ele está vivo lá no outro país, mas nós não temos mais a presença física e isso que dói. Então, quando Chico psicografou essa carta da Selma, tudo mudou para a família. Novas esperanças foram estabelecidas, a família mudou o paradigma, o modo de ver a vida, porque a morte era vista como um fim de tudo. Então, nós vamos passar a leitura da carta da Selma, que é realmente muito, muito, muito triste, mas que nos mostra algumas realidades que nós não conhecíamos. Ela diz assim: mãezinha, abençoe-me. Eu não saberia descrever as minhas impressões de horror depois de haver feito levianamente a tentativa do tiro com a arma que me desapropriou a existência terrestre. Estou aqui acompanhada da minha tia Amália, que vem assumindo diante de mim o papel de generosa mãe, suportando sem qualquer censura a inconsequência do meu ato. Acontece que naquele dia infeliz comecei a pensar no casamento da minha irmã, da Thelma, e deixei que a melancolia se me apossasse do íntimo. Senti o gosto amargo da solidão e perdi grandes oportunidades de aprendizado. Aqui, com a agravante de adquirir o remorso que me encegueceu para a trilha da aurora. De que modo me descartarei dos sofrimentos que eu própria, impensadamente, instalei dentro da minha alma, ainda creio que não sei dizer. O meu cunhado, o Eduardo, não teve qualquer culpa. Eu própria vasculhei recantos e gavetas, até encontrar a arma que me pareceu uma joia admiravelmente talhada. Experimentá-la foi o meu grande desastre e desconheço de que maneira iniciarei o meu esforço de rearticular o meu próprio controle. Pedir perdão aos queridos pais, à irmãzinha, ao meu cunhado, a meu ver, é a primeira medida para expungir de mim a sombra que se condensou aqui dentro. Preciso pensar nas causas da minha tristeza congênita, do meu desinteresse pela existência, o que significa, aos meus olhos, desrespeito às leis de Deus. Não tenho ainda visão ampla, capaz de senhorear os quadros que me cercam. A minha querida tia é que se me faz guia para ajudar a me movimentar. Perdoe, minha mãe, a sua filha, que se deixou dominar pelas influências infelizes que me rodearam, como que me impelindo ao gesto fatal. Sofro muito
em consequência da minha inadaptação à nova vida, à vida espiritual. E a verdade é que a vida na Terra era a melhor escola que eu poderia dispor, a fim de chegar aqui mais velha, sem os problemas constrangedores que me arrasam agora as energias. O suicídio é uma calamidade para quem o pratica, de vez que suscitado por nossas próprias mãos, o processo de sofrimento, não conseguimos prever os ciclos de provações a que teremos todos os sentimentos aprisionados numa rotina em que diariamente se me faz um martírio. Perdoe-me em casa se lhes falo com esta linguagem de angústia. Não tenho outra para expor o meu íntimo neste momento, carregado de frustrações. Ainda assim, espero em Jesus, que jamais nos abandona. Agora que me entrego à oração com todas as minhas forças, reconheço que recusar a vida que Deus nos concede é uma lesão da própria vida em nós, e isso me aflige e quase me faz desesperar ao mesmo tempo. Mãe, a minha tia tem me falado de obsessões, de espíritos obsessores que nos seguem através de longas fases do nosso caminho, e compreendo que fui vítima de uma cilada que me armaram, mas não quero isentar-me da culpa que se faz em mim complicado processo de perturbação e de dor. Peço-lhes vibração de paz, a fim de que eu me tranquilize, tanto quanto for possível, para refletir num recomeço do meu adestramento em resistência espiritual, porque já entendo que terei que regressar à Terra nas mesmas condições, iguais às condições que eu abandonei. Em suma, desejo, mãezinha, ao seu coração querido e a todos os nossos entes amados, a felicidade que eu ainda não tenho em mim, e compareço ante a família que tanto me deu amor, como uma mendiga de afeto e de compreensão que presentemente me tornei. Espero melhorar-me. Deus, que a ninguém menospreza, me renovará as energias para que eu me reencontre. Muito amor para todos vocês. Os meus pensamentos de amor e de ternura para todos os parentes que sofrem com o meu gesto. Muitas lembranças para a nossa casa que eu tornei quase infeliz, e agradecendo a sua bênção, mamãe, que me refaz a esperança de melhores dias. Eu, como papai, como sempre, a sua filha, mas sua por ser aqui o coração desolado que pede que vocês continuem sempre nas orações necessárias para mim. Da sua filha de sempre, Selma. Que triste isso, né? Fiquei aqui com as minhas conjecturas, pensando em quando eu tinha os meus 16 anos, quando eu já namorava, já estava apaixonada e pensava em toda a minha vida, nos meus planos para o futuro. E essa menina, com 16 anos, quem sabe não ia encontrar o amor da vida dela logo mais, para preencher o vazio que o casamento da sua irmã lhe trouxe ao coração, um misto de ciúme, um misto de solidão. Então vamos analisar um pouquinho a carta da Selma. Primeiro, ela diz aqui das impressões de horror. Se nós formos ler alguns livros da bibliografia espírita, o Memórias de Suicida, da dona Ivone Pereira, por exemplo, nós vamos observar a grande decepção que essas almas sofrem ao se deparar vivos do outro lado, frente a frente com a própria consciência. As almas que se suicidam não vão encontrar Deus, os bons espíritos, apontando o dedo para elas, taxando os seus atos de impensado, de suicidas. Não, essas almas vão estar frente a frente com a sua própria consciência e com a vida. Na introdução
do livro Nosso Lar, André Luiz nos diz: a vida não cessa, nem aqui quando estamos encarnados e nem do outro lado quando estamos desencarnados. A vida é imortal, nós somos seres imortais. Então, destruir o corpo de matéria física não acaba com a nossa existência. E essa realidade do outro lado traz muito sofrimento à alma. Porque, na verdade, aqueles que se suicidam, eles não querem morrer. Eles querem parar de sofrer. E quando eles cometem esse ato e que se encontram vivos do outro lado e sofrendo, isso é uma dificuldade muito grande, é mais sofrimento ainda. Aí ela diz: nas minhas leituras, muitas vezes eu não digo o nome dos parentes, só para não deixar a leitura muito monótona. Mas Chico Xavier, sem conhecer a família, psicografa e fala de nome de parentes que muitas vezes nem os parentes se lembravam mais. Mas aqui ela fala que a tia Amália está apoiando nesse momento difícil, sustentando o seu sofrimento, auxiliando nela com o sofrimento. E ela diz que no dia do casamento da irmã, ela ficou sabendo do casamento da irmã, essa ideia começou a rodeá-la. E é assim que começa. Nós começamos com um pensamento de desânimo, depois a gente começa: puxa, como é difícil a minha vida, puxa, será que Deus se esqueceu de mim? Puxa, ninguém me dá atenção, será que não é melhor eu morrer? Então o pensamento começa muito sutil e nós vemos aqui no meio da leitura em que ela diz que espíritos obsessores compraram essa ideia, porque quando nós abrimos uma porta, uma janela de fraqueza, os obsessores, aqueles espíritos que não querem a nossa felicidade, muitas vezes inimigos do passado, aproveitam esta brecha para se insinuar e passar a repetir na nossa mente: isso mesmo, faça isso, acabe com a sua vida, a sua vida está difícil mesmo. E aí temos o nosso pensamento somado ao pensamento das sombras, o pensamento dos obsessores que se somam, e a ideia que era assim se transforma numa montanha de ideias. E ela sabia que o cunhado tinha uma arma, e ela deixa bem claro que a culpa não foi dele, ela procurou a arma, e aquele encantamento pelaquela arma fez com que ela não pensasse duas vezes. Ela atirou na cabeça, não morreu na hora, mas ficou na UTI. Ela não dá detalhes do seu acordar, do seu despertar, como a Volquimar, que um espírito tranquilo, morreu no incêndio orando, acorda na sua própria casa. Então ela dá detalhes, e a Selma não dá detalhes de como ela acordou, mas ela diz aqui das impressões de horror. E depois, aqui ela faleceu em 1985 e não tem quando que o Chico Xavier psicografou a carta, não tem a data. Mas o prefácio do livro foi por Emmanuel, foi em junho de 1988. Então, menos de 2 anos depois da sua morte, ela se comunicou com os pais. E aqui a gente já desvenda, tipo um dogma que tem na doutrina espírita, que o suicida fica numa situação tão desesperadora que tão cedo ele não se comunica. Alguns sim, mas não é uma regra geral. Alguns ficam muito tempo em situações difíceis, como nós vemos no livro Memórias do Suicida, mas outros têm a bênção, têm atenuantes. Então, em menos de 2 anos, ela deu essa mensagem, ela trouxe essa mensagem. Outra coisa interessante é que os pais eram evangélicos, mas a dor, ela rompeu a barreira das religiões, porque muitas religiões acreditam na vida após a morte, mas não como nós acreditamos, que a vida é vida mesmo, ninguém fica dormindo. Quando nós acordamos do outro lado, é vida que segue, nós trabalhamos, nós temos que continuar a aprender
continuamos com os nossos sentimentos e muitas religiões não têm essa visão. Então, a dor rompeu isso, rompeu o rigorismo das religiões e fez com que essa mãe buscasse um alento para sua alma. E olha que bênção poder receber uma carta de um filho em qualquer condições. Ela diz que ela não tem uma visão ampla ainda de tudo que está acontecendo e, lógico, ela lesionou o corpo, repercutindo no corpo espiritual, que nós conhecemos como perispírito. A lesão cerebral do corpo repercute no cérebro da alma, porque quando nós desencarnamos, nós temos um corpo espiritual de matéria modificada, é a mesma matéria que esta matéria do corpo físico, mas numa outra dimensão, mais quintessenciada, e o cérebro do perispírito, desse corpo espiritual, sofreu a lesão do corpo físico, tanto que muitos suicidas sentem o sangue escorrendo da cabeça quando eles se matam dessa maneira. E ela fala que ela não tem uma visão ampla de tudo que está acontecendo e ela não é capaz de concatenar muito bem as ideias. Então a tia está ali ajudando a sua movimentação. Ela diz que a sua adaptação à vida espiritual está sendo muito difícil. E isso é lógico. Ela teria que voltar ao mundo dos espíritos, quem sabe com 70, com 80 anos. Ela tinha um trabalho a cumprir, um projeto reencarnatório que começou no berço e ia terminar no túmulo lá quando ela envelhecesse, chegasse aos 80, aos 70, passando por todas as provações, por todas as lições que ela teria que passar, chegando engrandecida no mundo dos espíritos. Agora ela chegou com 16 anos, então ela estava totalmente inadaptada, porque ela teria que estar no planeta Terra encarnada. E ela diz aqui, o suicídio é uma calamidade para quem o pratica. Porque a bênção de um corpo físico para o nosso projeto evolutivo na Terra, qualquer seja ele, saudável, doente, faltando um órgão, faltando um membro, com deficiência mental, o corpo físico é uma bênção que Deus nos oferece para esse processo evolutivo na Terra. Porque a Terra é uma escola e nós temos que ter um material didático. O nosso material didático é o nosso corpo. Então, quando nós menosprezamos essa bênção de Deus, nós ficamos devedores diante da contabilidade divina. E não é um ato simples esse, de acabar com a própria vida. É muito complicado, porque quem determina o nosso retorno ao mundo dos espíritos é Deus. Há um planejamento reencarnatório. Quem determina o nosso nascimento e a nossa desencarnação é a Deus, através dos espíritos superiores. E como que nós podemos determinar isso? Contrariar a vontade divina, destruindo o corpo físico de matéria. Então é um ato grave que gera sanções, gera repercussões nas existências futuras. Logicamente que o suicida tem apoio, todos nós temos apoio quando retornamos ao mundo dos espíritos, mas mesmo com o apoio, ele vai ter que sofrer as consequências do seu ato. E ela diz aqui, é uma calamidade, porque foi feito, porque o nosso retorno ao mundo dos espíritos foi provocado por nossas próprias mãos. E ela pede perdão, conta que o cunhado não teve culpa, pede perdão à irmã. Imagina a tristeza dessa irmã, por causa dela, do seu casamento, essa menina desencarna. E aí ela pede muitas orações para os familiares, porque nós sabemos que quando os familiares estão numa situação de desequilíbrio total, com muito choro, com muitas perguntas, com muita revolta, com muito sofrimento, tudo isso repercute no mundo dos espíritos, que é logo aqui. O mundo dos espíritos
a Terra é uma coisa só. Nós temos a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada, que se entrosam através dos pensamentos, dos sentimentos, das vibrações. E quando nós vibramos de uma maneira pesada e de sofrimento aqui na Terra, essas vibrações muito pesadas chegam até os nossos queridos que desencarnaram e eles sofrem lá. Imaginemos nós o suicida então. Então os pais, principalmente, apesar da dificuldade que é isso, devem buscar o equilíbrio na sua fé, na sua conexão com Deus, na sua conexão com Jesus. Devem buscar esse equilíbrio numa atitude quase de superação de si mesmos, para enviar para a sua filha, nesse caso, para os seus filhos, todo o amor que eles puderem. Devem passar por cima do seu sofrimento até para que o seu filho sofra menos nessa situação muito difícil do suicida. Mas que família que foi abençoada com uma carta rapidamente, 2 anos, chegando aí às mãos dos seus pais, dizendo: eu estou viva, eu estou sofrendo, mas eu estou superando, eu vou ter que retornar à vida terrestre para refazer os meus erros, Deus não me abandona, Jesus está cuidando de mim, através da minha tia, força, meus pais, rezem por mim, pensem em mim, mas não com o sofrimento, envie para mim vibrações de paz, que eu estou precisando muito. Que carta, né? Que lindo! Quantas revelações por trás desse pedido de socorro, dessa menina, da Selma. Por trás do sofrimento a gente vê a mensagem de esperança que a doutrina espírita sempre nos traz. É uma renovação mental todos os dias quando nós lemos uma página espírita. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Agora eu estou indo. Tchau!